Muito boa noite. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco agora e sempre. Felicidade, tema dessa noite. E ele é sempre interessante a gente saber, primeiramente, 3 questões que a gente faz quando fala sobre felicidade. A primeira delas é: nós sabemos o que é felicidade? Será que a gente já sentiu em si felicidade? Sabe discernir o que é a felicidade da infelicidade? Será que nós sabemos como buscar a felicidade? E por fim, se nós sabemos como chegar, nós somos felizes ou não? Quando a gente tem essa clareza em nossa mente de como seguir esse caminho, a gente está atrás justamente daquilo que nós procuramos sempre na nossa vida, que é sermos felizes. Alguém aqui não quer ser feliz? Muito difícil. Alguém falar claramente, não, eu não quero. Então todos nós queremos ser felizes. E se queremos ser felizes, nós temos que entender o que é, no fundo, essa tal felicidade. Fácil, difícil, não, mas é uma coisa que vai nos remeter a fazer aquela tal introspecção de pensamento para poder nos questionar se estamos fazendo o suficiente para tal. E lógico, a gente vai falar da opinião de algumas pessoas, da opinião de doutrina espírita, da opinião do Evangelho, mas principalmente nós queremos chamar a atenção para aquilo que nós próprios pensamos sobre o tema. Buscar felicidade é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? O que vocês acham? Pensando. É bom ou ruim buscar felicidade? Se a gente achar que é boa, porque eu quero ser feliz, pura e simplesmente, a gente pode andar num caminho e não saber o que está fazendo. Se achar que é ruim, então a gente está com uma incoerência muito grande, porque a gente não está preocupado em ser feliz. E aí vem a primeira questão. Somos felizes hoje? Alguém aqui pode me dizer, sou feliz? Porque lá atrás nos falaram assim, ela não é deste mundo. Dá para levar isso ao ferro e fogo ou não? Momentos felizes já tivemos? Já. Então, sim, ela pode ser um pouquinho deste mundo. Ela não é na sua plenitude. A gente vai dar uma olhadinha hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala em determinado momento que ela é uma mescla. Nós temos momentos felizes e momentos que não somos felizes. E a gente tem que entender o porquê que, às vezes, na nossa vida, os momentos não felizes acabam sendo mais constantes que os momentos felizes. Alguém já fez essa pergunta uma vez para si próprio ou não? Acho que ninguém pensa nisso, ninguém quer refletir sobre isso. Hoje, conversar um pouquinho a respeito. E eu citei uma palavra que dizem que foi Jesus que disse, mas ela está em Eclesiastes. E é interessante que quem escreveu isso, ou quem inspirou isso, foi um dos caras mais poderosos, sábios e com muito entendimento que já passou por esse nosso mundo. Eu não sei se vocês vão conseguir pegar de cara. Na próxima vocês vão entender quem é. E ele diz, nesse livro Eclesiastes, Os Prazeres que não dão felicidade, que em determinado momento, tudo era vaidade e aflição de espírito, todas as suas próprias obras, e o proveito nenhum havia debaixo do sol. O cara que diz isso, vocês acham que ele era feliz? Dá para acreditar que tinha felicidade numa fala dessa? Difícil, porque proveito nenhum havia debaixo do sol. Esse cara foi um dos caras mais ricos da história. Citado, inclusive, várias vezes no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Já consegue entender quem foi esse cara ou não? Agora vocês vão lembrar quem foi esse cara. Quem já sabia, quem não sabia agora. Jesus cita ele no livro de Lucas e no livro de Mateus. E no livro de Lucas fala que as coisas mais simples que nós temos, os lírios do campo que nascem como ervas, ele fala, pela vestimenta de um lírio, nem o cara mais poderoso, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E a gente começa a entender um pouquinho, então, por que Salomão não era uma pessoa feliz, apesar de ter tudo material. Em Mateus também tem uma referência a ele.
Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles, relembrando a passagem dos lírios. Ou seja, você tem duas fontes dentro do Novo Testamento que falam exatamente a mesma coisa sobre o mesmo cara. E aí a gente começa a pensar, puxa vida, será que Salomão realmente não era uma pessoa feliz, com toda a condição, com todo o poder, com todo o dinheiro que ele tinha? E quando fala que nem ele conseguia se vestir como um lírio, segundo Jesus, a gente pensa que a felicidade está ligada a coisas materiais. Esse cara tinha tudo, se pudesse imaginar. E tinha também sabedoria. E nem assim ele conseguia ser feliz. Por que será isso? Por que será isso? Aonde será que Salomão depositava a sua base de felicidade? Será que a base de felicidade de Salomão é a mesma base de felicidade que nós usamos hoje, guardadas as devidas proporções, ou não? Aonde estão os nossos valores para sermos felizes? 3 pensadores em 3 épocas diferentes. O primeiro deles, um filósofo alemão, Arthur Schopenhauer. Ele fala: a nossa felicidade depende mais do que temos nas nossas cabeças do que nos nossos bolsos. Esse cara, ele é um cara muito rigoroso em questões existenciais, vamos chamar assim. E quando ele fala que a felicidade está mais aqui do que aqui, ele está nos lembrando que a gente tem que cuidar mais do que pensa do que o que tem. Esse cara é um monge budista, pacifista, escritor e um poeta vietnamita, que faleceu, desencarnou agora em janeiro desse ano. O nome dele é muito complicado para falar, mas vou tentar. Thich Nhat Hanh. Até que saiu bem. Não existe um caminho para a felicidade, porque a felicidade é o caminho. Quando a gente pega 3 pensadores diferentes, falando do mesmo tema, e de uma maneira assim, tão diversa, mas tão ampla, a gente percebe que nem para os caras que pensaram bastante nisto, foi fácil definir o que é essa tal felicidade. Imagina para nós. Talvez nenhum deles tenha chegado a tal felicidade em suas próprias vidas. Porém, como nós podemos fazer, viveram momentos de. E viver momentos de é aquilo que a gente tem que procurar fazer. Só que o problema é, como é que eu vou procurar momentos de felicidade se o que me preocupa, se o que me ocupa, não consigo alcançar, não consigo atingir? E aí começam as questões que a gente pode enfrentar. Na Revista Espírita, em 1860, em janeiro de 1860, ele nos diz que nós temos um caminho para conseguir uma felicidade melhor do que a gente poderia imaginar. Quando ele vem falar da doutrina espírita. A fonte de progresso dos espíritos está na satisfação que proporcionam a todos que se aprofundam e que nelas vem algo mais do que um simples passatempo. Falar de espiritismo hoje em dia é a gente tentar fazer com que essa felicidade chegue mais perto das nossas mãos. Por quê? Porque você é espírita? Não. Fazer você conseguir algumas respostas que te tirem de algumas dificuldades de você entender o que passa ao seu redor é a função da doutrina espírita. Tanto é que ela se baseia em 3 fontes: filosófica, científica e religiosa. E quando você pensa em qualquer uma delas e surge a dúvida, cabe a nós buscarmos nos aprofundar para que essa vez a gente não tenha tanto valor. Porque a gente consegue ler, a gente consegue conversar com as pessoas, consegue assistir uma aula, seja enfim, e consegue assimilar aquilo que a pessoa está dizendo. Mas você imagina uma pessoa que tem dificuldade para isso. Quando consegue entender alguma coisinha, a felicidade vai para dentro dela, ela tem aquele momento de felicidade. Vamos nos colocar na mesma situação. Quando nós temos uma dúvida, e essa dúvida nos traz geralmente a casa espírita, e a gente chega aqui e a pessoa consegue pouco a pouco encaixar aquilo no nosso conhecimento. Nós nos sentimos bem, nós nos sentimos muito tranquilos, a ponto de continuarmos frequentando não somente a casa espírita, mas a própria doutrina espírita. Quando a gente não consegue essas respostas, a gente se frustra e fica infeliz. E ficando feliz ou infeliz, a gente vai buscando novas respostas. Imaginemos nós, em cima dessa colocação feita na Revista Espírita, que as respostas comecem a vir cada vez mais fluentes. E a gente começa cada vez mais a conseguir alcançá-las no dia a dia. As questões que antes eram muito complicadas
começam a ficar mais claras para a gente. Lógico que eu vou fazer, como eles dizem, eu vou me aprofundar no estudo disso. E esse aprofundamento do estudo é justamente aquele que vai nos trazer não felicidade, mas vai diminuir a nossa ansiedade para atingi-la. E quando a gente diminui a ansiedade, a gente fica mais feliz. A gente vai ver um pouquinho mais adiante que, dependendo das nossas intenções no que está fazendo, a nossa felicidade nunca vai ser alcançada. Se você botar uma meta muito longa naquilo que você quer fazer, por exemplo, dentro da doutrina espírita, eu quero ser o melhor médium, você não vai conseguir. Porque o melhor médium vai estar sempre um passinho adiante. Eu quero ser o melhor expositor, também não vai conseguir. Eu quero ser o melhor... Não. Busque ser o melhor naquilo que você está fazendo, para as pessoas que estão lidando com você. Quando você pensa em dar aquele passo muito adiante, certamente você não alcança, porque você vai estar sempre querendo jogar adiante. Isso acontece muito com o tal materialismo. A pessoa que tem coisas, ela nunca está satisfeita. Ela quer ter coisas e mais um pouquinho. Aí ela consegue ter coisas mais um pouquinho, mas ela quer um pouquinho mais. Ela nunca se sente feliz. Ela nunca estará feliz. E a gente entendendo que o Espiritismo muda isso dentro de nós, e a gente começa a tirar valor de algumas coisas e dar valor para outras, a felicidade começa a ficar mais ao nosso alcance. E é interessante quando a gente pensa isso, porque quando a gente chega numa casa espírita, a gente passa por algumas situações que estão do lado de lá, em que nós estamos sentindo na nossa pele. E para nos tornarmos felizes, basta que nós sejamos contemplados com aquilo. Uma pessoa, por exemplo, vulnerada, ela pode achar que em determinado momento não estão valorizando ela como profissional. Ela novamente se torna infeliz. E assim vai sucessivamente. Uma pessoa doente é muito parecido, porque naquele momento que ela está doente, ela quer ter saúde. Quando ela consegue recuperar a sua saúde, ela pouco a pouco vai querer ter uma saúde mais estável, mais firme, mais forte, até que lhe permita fazer outras coisas. E a gente vai assim, consequentemente, em tudo aquilo que a vida nos propõe para a nossa melhoria. Como assim sofrer é melhorar? Não podemos esquecer que a doutrina espírita nos ensina que nós estamos num mundo de provas e expiações. Se nós estivéssemos em mundos mais avançados, mais evoluídos, certamente desemprego, doença, fome, frio, etc. e tal, seria muito menor, talvez nem existisse. Mas esses mundos são mundos que iremos um dia alcançar, dependendo da nossa escala, da nossa dedicação, da nossa evolução. No mundo que nós vivemos hoje, essas coisas são comuns. Comuns para nos provar, comum para nos ensinar, e comum também para nos manter a resignação, como nós vamos ver adiante. Imagina a pessoa que sofre e reclama. Essa pessoa certamente não estará aproveitando aquela lição. A pessoa que sofre, que está infeliz e consegue entender bem aquilo como o momento que está passando, certamente ela vai conseguir passar por aquilo e lá na frente, ao olhar para trás, ela fala, poxa vida, eu consegui suportar bem, estou firme para conseguir novos desafios na minha vida. A pessoa que não consegue entender nada disso, constantemente ela estará infeliz e não conseguirá suprir a sua felicidade em momento algum, mesmo se tudo isso que está apontado aí for por ela sanado. Ela sempre vai ter uma exigência a mais naquilo que quer fazer. A última questão é sobre as pessoas que dizem é uma grande quantidade, hoje em dia, de deficiências que o ser humano apresenta, que é a depressão. A depressão está dentro de nós por nossa própria dificuldade em lidar com esses problemas, essas anomalias que nos surgem. Quando a gente começar a mudar um pouquinho esse foco, a depressão vai diminuir. Mas, por exemplo, quando a gente começa a ter valores diferentes, você começa a achar que depressão está longe de você, porque os seus valores mudaram. Mas se os seus valores continuam os mesmos, a tendência é que você um dia pode... Kardec pergunta a eles, nós podemos ter na Terra, apesar de tudo isso, uma felicidade completa? Eles falam, não, a vida foi dada como prova e expiação. Neste momento, então, não adianta a gente, mesmo com tudo aquilo que temos na nossa mão, buscarmos a tal felicidade, porque ela vai ser momentos. E mesmo com aquilo que a gente possa estar pagando, como foi relacionado, desemprego, fome, frio, carências, etc. e tal, mesmo suprindo isso, não dá para se falar que possamos ser uma felicidade completa. Ah, então isso me desanima. Não, muito pelo contrário. Ao desanimar, a gente justamente está vendo que as próximas questões do Livro dos Espíritos perdem valor, que é justamente o contrário que tem que acontecer. Porque se no momento você não pode ter a felicidade completa,
você consegue pelo menos superar essas suas próprias limitações. E elas vão aparecer. Elas aparecem constantemente. E se você fala numa desta, a tendência é que nas próximas você ainda não vai estar preparado. Exemplo disso é quando a gente está passando por uma dificuldade e tenta buscar algo diferente para fazer, mesmo sabendo que não tem condições de fazê-lo. Aí os espíritos falam, poxa, você está pedindo uma prova mais dura do que você está passando, mas você não consegue dar conta da prova que você tem na sua mão. E a gente olha e fala assim, como assim? Uma prova grande está dentro da própria família. E quando as pessoas começam a pedir provas muito grandes, o pessoal fala, olha para a sua família e lida bem com ela. Se você está lidando bem com ela, com as dificuldades que ela apresenta, você pode fazer outras coisas, outros pedidos, outras vontades, que você um dia vai conseguir fazer. Mas quando você não consegue lidar com as coisas mais simples, você não pode pedir as coisas mais complexas. Então essa felicidade vai estar mais longe ainda da pessoa. E como é que a gente vai ver isso daí? Na questão seguinte, os espíritos são questionados se pode ter pelo menos uma felicidade relativa. E a resposta é a seguinte, o homem é o artífice da própria infelicidade. E aí a coisa começa a complicar para o nosso lado. Porque ele fala também na sequência, um texto que foi excluído apenas algumas falas, que nós podemos nos poupar a muitos males. Os espíritos estão falando assim, alguém tem que resolver. Se nós somos os artífices da nossa própria infelicidade, a gente começa a pensar assim, puxa vida, se eu estou infeliz hoje, foi algo que eu fiz. Se eu estou infeliz hoje, foi algo que eu deixei de fazer. Se eu estou infeliz hoje, não é algo que vem de outro fora de mim. E isso nos incomoda, porque quando a gente entra no centro espírita, o pessoal fala para a gente assim, olha, você tem que mudar os seus hábitos. Você tem que fazer reforma íntima. Você tem que mudar isso que você tem feito. A gente fala, poxa vida, lá onde eu estava era muito mais fácil, porque ninguém pedia isso, eu ia lá, fazia o que eu tenho que fazer e as costas embora. Mas quando a gente entra dentro do centro espírita, é o contrário. Principalmente quando a gente chega nesse ponto de ler o livro dos espíritos um pouquinho, mas nos falando assim, nós somos punidos nesta vida, basicamente por três coisas. Pelas infrações que cometemos à lei da existência corpórea, alimentação, excesso de trabalho, pouco sono, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Kardec nunca fala que a gente vai ser punido por aquilo que o outro fez para a gente. Nunca. A questão é tão clara que ela obriga-nos a sair daquela zona de conforto. Ela nos obriga a fazer isso. Se nós quisermos continuar fazendo isso, ótimo, fica. A vida continua igualzinha. Ah, tá bom, então vai em frente. Quando não tá bom, a gente vai começar a olhar isso com muito, muito mais atenção. Tanto que na questão seguinte, o Kardec pergunta aos espíritos, mas tem uma medida comum, ou seja, há algo que a gente possa fazer para que a felicidade venha para todos os homens? E eles são muito mais claros, muito mais simples, não se aprofundando muito. Para aqueles que têm valor na vida material, basta o necessário. E para aqueles que têm na vida moral, a consciência pura e fé no futuro. Questiono, onde nós nos encaixamos nisso? Aí é a nossa dificuldade. Nós, quando temos uma necessidade material além das nossas posses, normalmente estamos infelizes e permanecemos infelizes. Quando a gente pega essa necessidade material e traz para dentro das nossas posses, a coisa se encaixa. E se encaixa de tal maneira que você fala, você não tem ambição? Não, eu tenho ambição, é ter sossego. É deitar à noite e não ficar preocupado em fazer algo muito além daquilo que eu estou fazendo. É fazer o meu dia a dia me trazer paz, me trazer tranquilidade. Agora imaginemos a pessoa que na sua vida material quer além das suas próprias posses. Essa pessoa está numa espiral. E essa espiral nunca acaba, porque ela sempre vai estar querendo dar um passinho a mais. Ah, mas isso é bom para ir atrás. Calma, isso está tirando teu sono, está tirando tua tranquilidade, está tirando tua saúde. E se essa saúde for embora antes da hora, você pode ser responsabilizado por isso, porque a gente está querendo sempre o passo adiante. E na vida moral, a coisa é mais complexa. Porque quando ele fala consciência pura, é aquela consciência que está cumprindo com as coisas que a gente já sabe. Ah, a gente vai acertar sempre? Não, não vai acertar sempre. Mas as coisas que a gente já sabe, que estão na nossa consciência, a gente já vai saber fazer. E quando a gente já sabe fazer aquilo que está lá dentro da nossa consciência, os erros são menores. Vamos errar? Com certeza. Mas quando a gente vai, poxa, eu errei, mas não sabia. Tá bom, vai em frente. Até um atenuante. Mas quando você sabe e erra,
a tendência é que você não consiga fazer o mínimo para ter a tal felicidade. Afinal de contas, quais seriam as nossas atitudes? Eu enumerei algumas. Escolher a coisa certa. E a gente fala, caramba, como é que eu posso escolher algo se eu não tenho escolha para algumas coisas? E o Livro dos Espíritos, questão 924, ele dá uma ideia muito interessante. Quando você não tem a escolha a fazer, quando você não vislumbra algo a fazer, a tua escolha já foi feita. Um homem mais justo, não há algum meio de se preservar deles? Ou seja, não tem alguma coisa que eu possa fazer para voltar a ter escolhas? E os Espíritos respondem, aquele que fez deve resignar-se e sofrer sem queixa se desejar progredir. Eu imagino que todos nós consigamos nos encaixar aí com uma facilidade enorme, porque a gente já passou por isso. A gente já fez escolhas que não deram muito certo e a gente agora não tem nem o direito de reclamar. E a gente reclama. E quando a gente não tem direito de reclamar e reclama, fica pior ainda, porque a gente deixa a resignação de lado e começa a contestar tudo e todos. E nessa de contestar tudo e todos, a gente questiona até Deus. É um negócio meio doido. Porque a partir do momento que você questiona até a criação de tudo que está te dando a possibilidade, você perdeu totalmente a lógica. E ao perder a lógica, a tua felicidade vai embora mesmo. A gente, para recobrar tudo isso, precisa botar o pé no chão. Geralmente a gente não consegue sozinho, por isso que estamos aqui. E nessa de procurar uma casa espírita, uma casa religiosa, as pessoas tentam colocar a gente num certo equilíbrio novamente, para voltar a ter a consciência um pouquinho mais clara naquilo que tem que fazer. A ponto de falar, eu errei ali e não quero errar mais. E aí, não errar mais significa vá e não erres mais. Aliás, quem disse isso foi Jesus, para uma pessoa que a gente acha que foi adúltera, não tem nada a ver. Mas quando Jesus fala vá e não erres mais, ele está se referindo a isso. Se você errou, paciência, vai ter que ter as consequências. Mas quando você conscientiza-se que é um erro, você não vai errar mais. A não ser que você seja muito teimoso e goste de sofrer, que não é o nosso caso, né? Perseverança. Francisco Cândido Xavier, no livro Fonte Viva, no item 124, fala que nós, muitas vezes, somos tão brutos que nós reclamamos das oportunidades que a vida nos deu para nos lapidar. E ele fala, quando o buril começou a ferir o bloco de mármore, você imagina, embrutecido, a pedra em desespero clamou contra o próprio destino, mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerava. Muitas vezes nós passamos por dificuldades muito grandes e somos igual a essa pedra bruta, esse mármore, esse diamante, que depois de lapidado fica maravilhoso. A dificuldade é, aqui ele não tem raciocínio, não tem pensamento, nós temos. E para nós aceitarmos essa mexidinha na nossa complexidade moral, na nossa complexidade existencial, é muito mais difícil do que uma pedra bruta. A gente não aceita. E aí, às vezes, o corte vai um pouquinho mais fundo, porque precisa ser feito, e a gente chora mais, a gente chia mais, a gente responde mais, a gente reclama mais. Quando deveria fazer justamente o contrário. Se a dor é funda, significa que a minha ferida também era mais funda. E quando a gente consegue cuidar dessa ferida e saná-la, a tendência é que a gente se cure daquilo. Perseverança é justamente isso. Quando estiver doendo, aguente. Aguente porque naquele momento você está se curando. É muito difícil aceitar isso? Sim, mas alguma coisa levou você a sentir aquela dor e tem alguma coisa que vai ter que acontecer para que você deixe de sentir aquela dor. Na mesma proporção. Vocação. Vocação é uma coisa interessante, né? Tem gente que tem vocação para fazer certas coisas. Ou seja, nasceu para aquilo. E tem gente que não. Vocação não é só o cara da artes, né? das pinturas, das obras. Não. Às vezes nós temos vocação para passar por dificuldade a vida toda. Nós somos assim porque a gente tem muitos débitos a sanar. Nascemos numa família realmente estruturada que nos ajuda. E às vezes nem isso. A gente chega ao mundo, retorna ao mundo, uma família às vezes até desestruturada, para ver até que ponto vai. A nossa vocação, então, é tentar passar por aquilo da melhor maneira. E no Livro dos Espíritos, na questão 928, Kardec pergunta, Deus indica a nossa vocação neste mundo? Indica. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação? E a resposta é sim, claro. Porque quando a gente tem que fazer algumas coisas e se furta delas, a tendência é nós sermos infelizes. Nós temos que seguir um caminho aqui. Eu estou seguindo lá? Não é por aí que você tem que ir. Não ir por aí significa o quê? Você vai estar insistindo numa coisa que você não tem que fazer.
A vocação, então, a gente abre mão dela para fazer outras coisas. E o pior que isso, às vezes, não vem nem pela nossa própria mente, porque a gente nasce pequenininho, tem uma criancinha que hoje está para entender um pouquinho mais quem é o responsável, e a gente tenta fazer aquela criança ser aquilo que não é a vocação dela, mas é a nossa vontade. E quando a gente passa por isso, os espíritos são muito claros, né? Quando os pais tentam corromper a vocação dos próprios filhos, eles serão sim responsabilizados. E tem muito pai que tenta fazer a criança ser ele. Projeta nele aquilo que gostaria de ser. Mas acaba infringindo justamente essa vontade divina que aquela pessoa tem que passar. E aí há o choque enorme. E há a infelicidade maior ainda. Cuidado. E aí vem uma palavra que hoje em dia está muito em voga, né? Está muito em moda, que é a tal resiliência. Que é a capacidade de nós nos adaptarmos a mudanças e superarmos crises de forma positiva. Hoje em dia, principalmente, temos que ser resilientes. Resilientes. E a gente fala hoje em dia porque nós todos estamos sendo provados, não só o Brasil, o mundo todo. Todos estamos sendo provados. É muito interessante que, volta e meia, surge uma notícia em que a energia na Europa, no outro planeta, no outro continente, está tão cara que as pessoas estão com medo do inverno que chega agora lá no continente europeu. Porque a temperatura vai cair tanto que as pessoas podem não ter como ligar o aquecimento. E as pessoas podem morrer de frio. A gente consegue imaginar algo como morrer de frio em plena Europa, em pleno século XXI? É muito difícil. Mas eles correm o risco daqui a alguns meses passarem por isso. Resiliência é você tentar pegar essa situação e fazer com que aquela crise seja mudada de uma forma positiva. Como é que seria feito isso? Eles estão há muito tempo brigando em cima disso para tentar solucionar. Mas o que impede essa solução, muitas vezes, é o nosso orgulho. Não, isso eu não vou fazer. Não, isso eu não posso fazer. Não, isso eu não posso me submeter. Não, tem que fazer. Porque se não fazer, a gente não aprende. E a adversidade que poderia ser sanada acaba se perpetuando. Resiliência é algo que a própria Espírito Joana de Ângeles fala numa obra já de alguns anos, que é a lucidez da nossa consciência. Lucidez significa você sabe que você tem que ser resistente àquilo. E você sabe que você tem que aguentar aquele tranco. Você sabe que você tem que ser criativo para superar. E não adianta ir contra, porque essa é a função. Esse é o momento. E a gente está passando ainda por uma pandemia mais resiliente do que os 7 bilhões de pessoas encarnadas que temos nesse nosso mundo estão sendo nessa pandemia. É muito difícil, mas todos nós estamos batalhando, dia após dia. E não é fácil. Continua? Sim, continua. Mas esse nome, essa resiliência na adversidade, está sendo cada vez mais clara para nós. Estamos aprendendo, como se diz, tomando no lombo. Mas estamos aprendendo, espero. Porque a gente pensa assim, ó, não é a primeira vez que o planeta passa por isso. Será que da outra vez nós não estávamos por aqui também encarnados? E da outra vez, quando teve algumas pestes aí na nossa história do planeta, nós não soubemos lidar com aquilo. E hoje estamos passando de uma maneira diferente, de uma maneira um pouquinho mais equilibrada, com mais comunicação, enfim, para aprendermos aquilo que nós estamos em dificuldade de aprender. Essa é a tal resiliência que estão pedindo para nós nesse momento. E, por fim, a motivação. Se motivar por uma situação não é nada fácil. Novamente, Joana de Ângeles, um livro, dessa vez, Leis Morais da Vida, fala que, basicamente, são 3 situações que nós temos que buscar empreender cada vez que precisamos de motivação. Evitar cair no desânimo. Evitar cair no desânimo é importantíssimo. O desânimo somos nós falando para nós mesmos que não vai dar certo. Quando vem outro e fala, não vai dar certo, não vou levar a tua opinião a sério. Mas quando somos nós que falamos para nós mesmos, não vai dar, ela fala, evita cair no desânimo, que abre claros na ação do bem, favorecendo a inutilidade e inspirando ideias perniciosas. Ela é bastante educada, bastante tranquila no modo de falar. Mas a gente já pensou tanta bobagem quando cai em desânimo, que é um negócio de assustar. Quando a gente pensa que a gente pode fazer até extremos na nossa própria existência em cima de um desânimo que possa nos estar momentaneamente enfrentando na vida, a gente começa a entender como uma pessoa até procurar evitar tirar a sua própria vida. Que num desânimo excessivo, a pessoa fala, não tem mais jeito. E não ter mais jeito significa, não aceito mais nada falarem para mim. E a pessoa
pode ir para o extremismo de fazer uma bobagem grande. Cair no desânimo é o cuidado maior. E a gente, quando está achando que está chegando lá, a gente tem que procurar orientação e ajuda. É a melhor coisa a fazer, enquanto pode, tomar essa atitude para que esse desânimo não chegue nem perto da gente. Além disso, insistir na atividade. Está difícil, eu estou me desanimando, mas eu vou insistir que eu estou certo que a coisa vai adiante. E insistir na atividade não é insistir no erro. Porque insistir na atividade, como ela diz, falará com mais eficiência do que as nossas próprias palavras tentando nos convencer. Está difícil? Eu estou infeliz. Vai lá, continua trabalhando, continua fazendo, continua estudando, continua se esforçando, que um dia isso vai dar certo. E a gente fala assim, poxa, mas até o momento de quê? Até o momento que você passa por aquela dificuldade. Vamos lembrar Jesus. Quando chega uma pessoa para ele com a mão ressequida, aquela pessoa estava passando justamente por essa situação. Ela não tinha muita motivação. Eu sou uma pessoa que tem deficiência. Como é que eu posso ter motivação? Num determinado momento, na presença de um espírito tão elevado e tão sábio como Jesus, Jesus vem e consegue restituir toda a condição da mão daquela pessoa. Então vou esperar Jesus voltar? Não precisa de novo. Calma. Quando aquela pessoa restitui, ela fala, essa está a sua motivação. Você esperou pacientemente, insistiu, foi uma pessoa de bem, está aí de volta. E aí a gente, quando consegue entender aquela passagem que o Cristo nos traz do Evangelho, a gente começa a entender que mesmo na dificuldade que possamos estar passando hoje, isso um dia vai acabar. E quando acabar, a gente fala, poxa, aprendi, cresci, me lapidei, hoje estou melhor do que estava naquele momento. Então, essa insistência na atividade é extremamente importante. E ela conclui, mude sua atitude mental. Mude a atitude mental. Não adianta eu mesmo ser o artífice do meu desânimo, da minha inatividade, dos meus problemas, da minha infelicidade. Eu tenho que mudar meu modo de pensar. Novamente, o Espiritismo e a Casa Espírita assumem uma importância enorme. Porque quando ela nos traz um pouco de clareza naquilo que a gente está passando, e às vezes o problema para nós é enorme, para uma outra pessoa dentro de uma casa espírita tem uma outra visão. Nessa outra visão, nos ajuda a mudar a nossa atitude da mente, do pensar, do criar. E renova a nossa tarefa, então, surpreendendo-nos com motivação. E quando a gente consegue dar uma saidinha para o negócio, fala, então é isto? Vai por aqui. Então como é que eu vou fazer? Não, muda um pouquinho. E a gente começa a achar que é possível. Tudo aquilo que a gente tinha visto que era problema, deixa de ser problema e começa a se tornar solução. Essa motivação ela é constante. E a gente tem que fazer isso todos os dias. A gente vai deitar hoje, daqui a pouquinho, e vai dar uma passadinha no que foi o dia. Amanhã, quando a gente novamente retornar à lucidez, depois do sono, a gente fala, eu preciso ter uma motivação para primeiro eu sair da cama. Tá, vai estar friozinho, aquela coisa toda, está difícil. Tal. Eu levanto. Mas o que eu vou fazer? Essa motivação tem que ser constante. E ela que vai nos empurrar, ela que vai nos manter sempre vivos, sempre claros, sempre determinados. E quando ela fala, quando a gente tem isto na atitude nossa mental, a infelicidade fica cada vez mais afastada. Nós não deixamos que isso nos rebaixe, que isso nos desanime, que isso nos torne pessoas suscetíveis a cometermos alguns equívocos enormes. E aí a gente cai justamente naquilo que a gente começou falando, que é o tipo de felicidade, então, que a gente pode alcançar seguindo aquelas atitudes. Eu vou ser plenamente feliz? Não. Mas você vai ter uma mescla de uma felicidade. Momentos de felicidade, às vezes momentos de não tanta felicidade. E é isso que a gente vai passar enquanto estiver preso nesse nosso orbe, no nosso planeta. Essa mescla é importante a gente identificar bem. Porque senão a gente vai achar que é só problema e não soluções. Só problemas e não alegrias. Porque a única felicidade real neste mundo é aquele que procura a paz no coração. E aí a gente tem mais dificuldade, porque a gente tem que mudar os valores. Mudar valor em nós é muito difícil. A gente começa a falar que aquela casa bonita, aquele carro bonito, aquele tudo bonito, aquela coisa que o dinheiro compra, enfim, não é isso que vai me trazer felicidade, mas a tal paz no nosso coração. E aí, se a gente não mudar, a felicidade não será desse mundo. Nem em momento de mescla. Não vai. Porque a gente vai estar sempre procurando aquilo que a gente sabe que não vai alcançar. A gente vai estar sempre atrás daquilo que sabe que não vai conseguir aqui. E a gente vai estar sempre buscando uma coisa que vai estar muito distante da nossa mão. Quer pessoa mais infeliz do que isso? Não dá. Porém, se aquilo que eu tento buscar está ali na minha mão, se aquilo que eu tento alcançar está ao meu alcance, cada momento que eu alcançar isso eu sou feliz.
Em cada momento que eu conseguir aquilo, eu sou feliz. Puxa vida, então eu consigo ser feliz com outras coisas? Sim. E é isso que nos pede. É isso que quando o Evangelho vem para nós e fala, a mescla está justamente nisso. Comecem a dar valor para as coisas que vocês podem alcançar. Mudem a sua escala de valores. Quando você alcançar uma coisa dessa, isso vai te fazer bem. Se você tem aquela coisa lá longe, você vai estar infeliz sempre. Ah, amanhã eu vou querer levantar e fazer tal coisa. Você não vai conseguir. Ah, você está desanimado? Não. É porque é muito além da sua capacidade. E muito além da capacidade significa é muito mais provável que você não consiga. Tente buscar coisa próxima. Aí eu consegui a coisa próxima, tenta um pouquinho depois, e assim vai sucessivamente. É justamente isso que nos traz a felicidade relativa dentro desse nosso mundo. E por fim, quando a gente pensa que o espírito mais evoluído, mais sábio, que esteve entre nós, passou por dificuldades enormes porque não foi compreendido, passou por agressões as mais variadas de todos os sentidos, como passa até hoje, e ainda nós não conseguimos compreender que aquilo era puro amor, era pura benevolência, era pura satisfação com a felicidade alheia, a gente fala, meu Deus do céu, se ele passou por tudo aquilo, acabou no madeiro, numa cruz, colocado por pessoas como nós, pessoas ainda muito mais perto do início da ignorância do que de uma certa sabedoria, como é que eu posso querer ser feliz em cima disso tudo que eu vejo? E a gente pega uma passagem dele em João, que ele fala, no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando a gente fala vencer o mundo, não é uma contenda, é você não deixar que o mundo te desanime, te coloque para baixo, tire a sua resiliência, enfim. Traga você para a situação que muitas vezes você não merece estar. Você trabalhou para estar melhor, você vive para estar melhor, você aprende para estar melhor. Mas tudo que te cerca te leva a chegar à noite em casa e falar, meu Deus, como esse mundo está difícil. Não, está difícil que é justamente aquilo que vai nos labutar. Aquilo que vai fazer com que nós sejamos melhores, que nos obriga, que nos empurra para diante. E se isso não consegue nos fazer, nos mexer, a tendência é que isso cada vez fique mais complexo para nós. Porém, se nós conseguirmos nos mexer com isso tudo que está acontecendo, com certeza as próximas tarefas ficarão mais fáceis e mais atingíveis. Lembremos que Jesus foi o exemplo maior de bondade, o exemplo maior de inteligência, de sabedoria, nos ensina de uma maneira clara, de uma maneira lúcida, quando nos traz as suas orientações a respeito de como viver. Viver simples, viver tranquilo. Não tinha aonde deitar a sua cabeça. Ele fala isso claramente no Evangelho. Mas uma pessoa tranquila, uma pessoa feliz. E mesmo no madeiro, ainda pede para nós sermos perdoados. Eles não estão sabendo o que estão fazendo, perdoa eles. Imaginemos numa pessoa nesse ponto de evolução, nos ensinar que tenham calma, tenham tranquilidade. Eu venci o mundo. Muita paz a todos.